Deus. Filipenses, capítulo 2, de 5 até 11, faremos a leitura nesse texto. Eu não combinei com o Jamismar, mas eu mandei uma imagem para ele. Jamismar, depois se puder colocar essa imagem para nós, agradeço. Filipenses 2, de 5 a 11, eu farei aqui a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. O Senhor quer falar ao teu coração, esvazie-se e se incline a Ele. Senhor, muito obrigado. Estou mais uma vez a servir-te na ministração da tua palavra. Mas sozinho eu não consigo fazer. Aliás, sozinho eu nada consigo fazer, Senhor. Nada podemos fazer sem ti, sem Cristo Jesus. Peço a tua ajuda para cumprir essa tarefa conforme o teu querer. Não permita que meus limites ofusquem a tua vontade nessa hora. E não apenas se colocando ao meu lado, Senhor, se coloque ao meu lado, mas conduz cada etapa, cada momento, cada palavra. Quanto aos meus irmãos que vão me ouvir agora, derrube qualquer cansaço, qualquer barreira, defesa. Permita que haja quebrantamento e frutos nessa noite para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto, ele está nos chamando para algo muito importante. O princípio do cristão. Imitar. Às vezes nós achamos que precisamos de muita coisa para ser um bom cristão. Um bom cristão, ele não é nada mais e nada menos do que um bom imitador. Tudo que você precisa saber é imitar. Você sabe imitar? Às vezes queremos ser muito diferentes. Não queremos usar uma roupa igual de alguém, não queremos às vezes falar igual a uma outra pessoa, e muito menos queremos parecer agindo com a determinada pessoa. Mas com Cristo isso é muito diferente. Com Cristo nós precisamos falar mais como Ele falou. E nós precisamos de pensar mais como Ele pensou. E nós precisamos de agir mais como Ele agiu. Ou seja, nada mais do que o simples fazer igual. Imitar. Eu fico até lembrando quando você está andando em Goiânia, no centro, e tem aquelas pessoas que gostam de fazer gracinha. E aí você vai andando e vai andando igual. Você mexe com a mão, ele mexe igual. Geralmente a gente fica até bravo quando alguém faz igual a gente. Mas nesse texto, Paulo está chamando para fazermos exatamente igual a Cristo Jesus. Repetir a sua mente. Olha só o que diz o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo alvo de Cristo Jesus. O versículo 5 é essa chamada para sermos exatamente iguais na mente de Cristo Jesus. Sabe, Paulo vai fazer essa chamada porque ali estava tendo algumas dificuldades. Orgulho. Onde as pessoas crescem seu orgulho
têm dificuldade de imitar a Cristo. Onde as pessoas elevam o seu ego, não existe fazer igual a Cristo. E essa igreja, por parte de alguns, estavam tendo essa dificuldade de fazer igual a Cristo, porque cada um queria fazer melhor do que o outro, uma competição egoísta. Fica até parecendo, às vezes, esses dias eu fui visitar, eu sou advogado na Secretaria da Educação e visito escolas públicas e privadas. E um dia fui visitar uma escola militar, conversar com um professor, porque tinha uma denúncia ali, e nós fomos lá apurar essa denúncia. Eu sou coordenador do Departamento de Inspeção e Jurídico da Secretaria de Educação no Estado de Goiás. E chegando lá a apurar essa denúncia, eu fui conversar com o professor da banda marcial. E depois de ter resolvido a minha situação, eu perguntei para ele: professor, qual que é a sua maior dificuldade de lidar aqui com essa banda, com esse grupo? Um colégio militar grande, com uma banda grande, com muitos instrumentos. Aí ele falou o seguinte: olha, a minha maior dificuldade é ter pessoas para tocar. Aí ele falou o nome daquele instrumento, mas é só um tamborzinho. E aí só tinha que marcar nesse tambor. Né? Ele falou um outro nome, nem era o bumbo. Escutei alguém aqui soprando, é o bumbo. Mas não era o bumbo. Aí, e qual que é o instrumento mais concorrido aqui? Todo mundo quer tocar ou sax ou trompete. Porque são os instrumentos que mais se posicionam. Agora, aí ele até falou, o outro instrumento, que é só marcar, ele é muito importante. Porque sem a marcação, desanda aqui. Sai do ritmo. Mas quase ninguém quer, porque fica meio apagado. E as pessoas não querem coisas para ficarem meio apagadas, serem simples. Cada um quer, às vezes, ser reconhecido, ter a palavra final, ser o maior, o chefe, o superior. E esse tipo de sentimento gera uma dificuldade, uma divisão, um partidarismo e uma vanglória, que vai falar aqui na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo, quer dizer, egoísmo, grupinhos, e vanglória, querer ser mais do que o outro. E aí ele vai trabalhar essa ideia de ser mais parecido com Cristo. Quanto menos parecido com Cristo, somos mais nós mesmos, e nós mesmos é egoísmo e orgulho. Quanto mais parecido com Cristo, a gente vai começar a ver algumas características que esse texto traz para nós. E que é importante a gente executar todos os dias. Então, ninguém se torna parecido com Cristo só falando, mas convivendo com Cristo, experimentando Cristo, imitando a Cristo Jesus, que é a proposta e o chamado aqui para nós. E Paulo, a palavra de Deus, e quem está escrevendo aqui, ele estava preso, sabemos disso, que em Filipenses ele estava preso. E ele tinha todas as razões para levar para o lado pessoal, sentir de ego ferido. Ele até fala em 2 Coríntios 11, 24, recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, e um dia passei no abismo, senti frio, fome, nudez, sede, jejum, muitas vezes sem visita. Em outras palavras. Então ele tinha todas as razões para dizer o seguinte: olha, eu saio para pregar o evangelho, eu vivo por Jesus, e o que eu levo é literalmente chicotada, paulada, povo me rejeitando, me machucando. Ele poderia se sentir com o ego muito ferido aqui, chamar os seus direitos como cidadão romano, mas o que Paulo dizia é: eu vou deixar essas coisas para trás,
e vou seguir para aquelas que estão adiante de mim. Anulando o seu ego. Mesmo com a aparência de uma vida ali que parecia ingratidão, por parte de uma vida dedicada completamente ao cristianismo, mas que recebia não muita coisa em troca. E as igrejas que ele pregava, que nascia, vivia tendo problemas. Como agora ele estava procurando resolver um. O problema base de todos nós: egoísmo e orgulho. Se você quer saber por que tem confusão com a pessoa, pode olhar direitinho. Tem egoísmo e orgulho ali. Se você quer saber por que um casamento está se desfazendo, pode olhar direitinho. Tem egoísmo e orgulho ali. Se você quer saber por que às vezes fica magoado, ressentido, cheio de ira e de raiva, pode olhar direitinho. Tem egoísmo e orgulho ali. E não diferente nessa igreja, capítulo 2, versículo 3, deixa claro que tinha egoísmo e orgulho ali mais uma vez. E aí com isso, eles tinham um determinado preconceito. Paulo ficava o tempo todo ali chamando atenção. Olha, completa a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Chamando a igreja para serem mais unidos. Parar com esse negócio de ficar concorrendo, competindo um com o outro, criando divisõezinhas, porque isso não é do Senhor. No versículo 3, como nós falamos, no versículo 4, tudo isso Filipenses 2, tá? Nós estamos em Filipenses 2. No versículo 4, mais uma vez, ele chama atenção por causa do egoísmo. Olha, não tenha cada um que é visto, que é propriamente seu, senão compartilha uns com os outros as suas coisas. Para com esse negócio de isso é meu, é para mim, é para eu. E também em Filipenses, às vezes eles davam muito ouvido às filosofias que rodavam por ali. A cidade de Filipos era uma cidade particularmente grega, que foi entregue aos romanos. O que isso significa? Os gregos eram muito conhecidos pela sua sabedoria, filosofia. E os romanos se sentiam cidadãos superiores aos demais, cheios de direitos. E na igreja de Filipos tinha muitos desses romanos convertidos ao cristianismo que se sentia cheio de direitos mais que os outros. Parece até alguns países aí, tem alguns cidadãos de alguns países aí que se acham superiores do que cidadãos de outros países. E ali tinha essas pessoas que se achavam superiores a outras pessoas, porque eu sou cidadão romano, eu sou melhor do que você, que é judeu, e você que é grego. E aí isso causava o que na igreja, desses convertidos? Aí queriam, sem dúvida nenhuma, ser ali o chefe, ter a palavra final. Já conversou com alguém que quer ter sempre a palavra final? É canseira. Aí não para os argumentos, não para a conversa, porque ele quer ter a palavra final. Tinha ali então que a pessoa queria ser a mais respeitada. Tinha ali aquele que, esse aqui é da minha turma, você não é da minha turma. Por isso que ele vai falar, para com partidarismo, para com isso. Tinha ali também gente que só vivia defendendo seus direitos. Defender os seus direitos é coisa importante. Mas você já viu aquelas pessoas que tudo eu vou chamar o Ministério Público, eu vou para o Tribunal de Justiça, eu vou chamar meu advogado. É o chamado teto de vidro. E hoje está muito assim. Eu sou advogado, defendo o direito das pessoas, mas tem gente que exagera. Tudo é só direito para ele. E tinha, claro, essas pessoas. Então, aquele que só quer ser notado, aquele que quer ser exaltado, que quer ser reconhecido,
né? Aquele que o tempo todo está articulando para vencer o outro. Que cansativo. Você já esteve numa conversa que o tempo todo aquela pessoa está tentando te vencer ali no argumento? Ou você já fez isso? Porque às vezes a gente fica se colocando como a vítima da coisa, né? Mas às vezes somos nós quem fazemos isso. É muito cansativo, porque é muito cansativo e destrutivo, pior do que cansativo, é destrutivo lidar com ego, com egoísmo e com orgulho. E aqui, a palavra de Deus está extremamente preocupada com isso. Extremamente, porque quando vivemos de aparência, quando vivemos de ego, quando vivemos ouvindo mais homens, caímos na superficialidade do que na espiritualidade. E aí perdemos essa profundidade do verdadeiro poder de Deus. Quando a gente começa a trilhar esse caminho do egoísmo e do orgulho, e mais uma vez, onde o ego reina, Cristo não é imitado, não é seguido, não é contemplado. E a igreja sofre muito com isso. Então, nossa proposta aqui é sairmos mais imitadores de Cristo. E quando eu falo sobre sairmos mais imitadores de Cristo, vou falar só duas coisinhas, 2 pontinhos só. Para sairmos mais imitadores de Cristo, nós temos que esvaziar. Primeiro passo, esvaziar, e já vou falar do que nós temos que esvaziar. O segundo passo para sairmos mais imitadores de Cristo, nós temos que aprender a servir. Eu vou falar de 2 coisinhas aqui agora: esvaziar e servir. Vamos começar com esvaziar. Esvaziar de quê? Esvaziar por quê? Jesus, ele estava antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, diz Colossenses. Ele é Deus de Deus, luz de luz. A majestade estava sob seus pés, o domínio sobre as suas mãos, a honra, o poder, a glória, a majestade, a força e o poder estava nos teus braços. Rei, soberano, de fato superior, criador, é Jesus. Mas, em conversa com o Pai, diz o texto, que ele escolheu deixar o seu status, não o seu ser de Deus, mas o seu status de rei, seu status de privilégio, seu status de glória, para esvaziar. E essa palavra esvaziar, nesse caso, em Cristo Jesus, ela é tão intensa, e ela é tão profunda, que nesse texto de Filipenses 2, ela mostra, de Filipenses 2, ela mostra assim, no versículo 6, ele, sendo Deus, não quis usurpar essa posição de Deus, e esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Isso já era uma grande humilhação para Jesus, porque era Deus sem limite, era Deus sem dores, era Deus sem fome, era Deus sem sono, era Deus sem angústia de choro, mas ele escolheu ser um homem. Homem no sentido ser humano. Agora preocupação, agora ansiedade, agora dor, agora medo, temor, fome, angústia, falta de dinheiro, pobreza. Aliás, foi o mais pobre entre os homens. Do quanto Cristo Jesus, na verdade,
ele se esvazia. E Isaías 53 mostra o quanto ainda ele se esvazia. Lá em Isaías 53, do mais adorado ao mais rejeitado. O quanto ele se esvaziou. Do ilimitado para homens de dores, diz Isaías 53. Do santo ao moído pelas nossas iniquidades. De cima para baixo. Do supremo homem, o enfermo, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diz Isaías 53. Do poderoso ao oprimido, do Senhor e mestre ao castigo e pisado. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Cristo não abriu mão do que era por falta de poder. Cristo abriu mão, então, de toda a sua glória por excesso de amor por nós. Não porque ele foi fraco. Não porque ele não tinha outra opção. Mas ele abre mão de todo esse status de glória e de rei por amor de vós. Esvazia-se de tal maneira que passou a pior das condições entre os céus. Poderia ter pelo menos se transformado num anjo. Mas ele se transformou num homem. Sabemos que foi necessário ele ser homem para morrer e ressuscitar e vencermos a morte com ele. Mas Cristo esvazia de uma maneira tão intensa por amor de vós, e só o fato dele ter se tornado homem, se ele tivesse, ele poderia ter se tornado um homem rico, pelo menos, um rei egípcio, não sei. Daqueles que eram até considerados deuses ali entre os homens. Mas ele se transforma num homem tão pobre, que quando ele precisou de um barco, ele teve que pedir emprestado, entrar no barco dos outros. Quando ele precisou de uma sala para ceia, teve que pedir emprestado. Quando precisou de um animalzinho para entrar em Jerusalém, ele não tinha. Teve que arrumar um animal para Jesus, pedir emprestado. Para nascer, teve que nascer num lugar ruim que dói. Prestado também, porque não era deles, não era da família. Além de se esvaziar, de já se tornar um homem cheio de limites, ele se torna um homem muito pobre, sem dinheiro. Um esvaziar-se completo a ponto de até na sua morte precisar de que alguém arrume um túmulo para ele. Não tinha nem aonde literalmente Jesus cair morto. Certamente Isaías descreveu um homem que só por essas características nos dias de hoje já é extremamente rejeitado e desprezado. Agora um homem cheio de limites e um homem extremamente pobre, e diz 2 Coríntios 8:9, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza pudéssemos de fato enriquecer. Fica até parecendo, teve um homem, história verdadeira essa, chamado Antão. Antão vem do latim, que quer dizer Antônio, né, na língua portuguesa. Antônio. Antônio, um dia cristão, diácono numa igreja, já cristã. Ele refletindo sobre o versículo que diz assim, olha, você quer me seguir, vai e vende tudo e me segue. Uma palavra que Jesus deu ao jovem rico, porque o jovem rico tinha um coração arraigado nas riquezas. Mas esse jovem diácono, ele fez literalmente isso. Não significa que você tem que sair e vender tudo, não é isso que eu estou pregando. Mas esse jovem diácono, ele fez isso.
Ele chegou até a sua casa, vendeu tudo e foi para o deserto. 20 anos depois, lembraram do Antônio. Uai, lembra do Antônio? Aquele fanático, meio doido, que vendeu seus trem tudo e foi para o deserto contemplar a Deus, como ele falava. Vamos atrás dele para ver se a gente acha. Aí ele falou que vai para um deserto, tal lugar. Vamos lá ver se a gente acha o Antônio no deserto. Foram atrás, um grupo de pessoas foi atrás do Antônio. Primeiro que imaginavam que ele estaria morto, 20 anos depois. Se achasse por uma acaso, estaria magro, desfalecido, cansado. Acharam o Antônio. E sabe como ele estava? Radiante, brilhante, uma espiritualidade profunda. Um homem extremamente conectado a Deus. Aí sabe o que começou a acontecer naquela época? As pessoas começaram, teve um grande movimento, que as pessoas começaram a ir para suas casas, vender todas as suas coisas e partir para o deserto. E esse movimento ficou conhecido como um movimento monástico, que vem do monastério, mosteiro. Monastério, mosteiro, quer dizer, vou me afastar para ter intimidade com o Senhor. Essas pessoas começaram a se esvaziar, nesse caso, esvaziando até de bens materiais, para ter essa intimidade. Cristo, o que eu quero dizer com essa história é que Cristo fez isso. Ele se esvaziou de todos os seus bens, vamos dizer assim, não do seu ser como Deus, mas se esvaziou do seu status de rei, de glória, de poder. Onde Adão caiu, buscando subir, Cristo venceu descendo, esvaziando. Abandona totalmente, não só os seus direitos, mas a sua condição. Reconhecido em figura humana, agora dor, cansaço, angústia, na fraqueza que, demonstrando a sua humildade, a humanidade, Cristo foi homem de dores e tudo mais. Às vezes não temos ideia desse esvaziar e desse abandono de Cristo Jesus. Cristo se esvazia numa profundidade intensa. Diferente de Lúcifer, o anjo de luz, que esvaziar não era com ele. Inclusive, falar de Lúcifer, o anjo de luz, que até cai, né? Porque quis ser mais do que Deus. Eu lembro que eu estudava aqui em Goiânia, mais ou menos nos anos 2000. E um dia eu estava lendo um livro chamado Ser de Deus. Eu não tinha carro, não tinha moto. E pegava aquela vanzinha. Vocês lembram que em Goiânia tinha uma van e tal, né? Hoje é o Uber. Mas na época tinha uma van que a gente ia todo mundo apertadinho ali naqueles banquinhos da van. E eu pegava muito aquelas vans. Eu estava com um livro assim chamado Ser de Deus, de Weber Campos, teólogo da nossa igreja. Estava com ele aberto, fazendo a leitura ali na van. Aí entrou uma moça toda assim, de preto, sentou ao meu lado. Eu cansei um pouco daquela leitura, fechei o livro, coloquei o livro na minha coxa, com a capa para cima, né? Onde dava para ver ali, o Ser de Deus, o Weber Campos. Aí a moça olhou assim para mim e falou, você é cristão? Eu sou cristão. Aí eu perguntei, era meio esquisita a moça. E você? Eu sou satanista. Quando fala assim, sabe? Olha para a moça. Aí eu pensei, bom, ela não vai pular em mim, não vai me possuir. Eu tenho Cristo, né? Mas eu fiquei meio angustiado ali. Aí eu perguntei para ela, já que eu estava naquela situação, né? E o que quer dizer ser satanista? Aí ela disse assim, olha, a gente evolui para se tornar ser superior. E temos que ser superior, é a raça superior. E a gente evolui para ficar livre dos nossos limites. Ser superior, então, é ser maior, eu perguntei, né? Não só ser maior, mas comandar, liderar. Eu achei interessante isso porque quando a gente olha para a história de Lúcifer, era isso.
era ser superior. Quando a gente olha para a história de Adão, era isso, era ser superior. Mas onde eles procuraram crescer, subir, caíram. E Cristo venceu descendo, se esvaziando da sua glória. O grande problema é que muitas vezes somos enganados por esse sentimento de ser superior, quando muitas vezes pertence a Satanás. O grande problema é esse sentimento de ter uma vida que só corre para ser o chefe, para ser o popular, para ser o grandioso, para ser a pessoa da palavra final, aquele que quer vencer em tudo. Porque é esse tipo de situação que detona com a comunidade, com a unidade e com o imitar de Cristo Jesus, que não teve nada a ver com isso. Ao contrário. E quantas vezes queremos ser superior, o primeiro, Cristo se tornou o último. Quando queremos ser o chefe, Cristo se tornou empregado. Quando queremos ter a palavra, ser reconhecido, Cristo tentava se retrair para descansar um pouco. E ainda assim não conseguia. Às vezes, com a nossa mente e sentimento, vamos exatamente na contramão de Cristo Jesus, que se esvazia completamente. Que se esvazia completamente. E a gente tem que tomar cuidado para não assemelhar. Aí é o principal adversário, Satanás, que é construído sobre orgulho, que é não se curvar sobre os seus limites, que é ser um criador e dominar sobre as demais criaturas. Eu quero dizer para você, querido, que é se esvaziando, que se revela que é Cristo é. É o serviço que revela como se vive. E quem realmente imita, quem imita Cristo, ele desce. Ele não só desce, mas ele serve. Que é o nosso segundo ponto. Eu disse para vocês que nós vamos falar de duas questões sobre imitar a Cristo. Primeiro, é esvaziar-nos desse sentimento de ser superior, para parecer com Jesus. O segundo agora está no versículo 6 e 7 ainda. Ele não quis ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Cristo, ele não só deixa tudo isso, como agora ele assume algumas atitudes. E essa atitude é servir. Cristo não quis fama, beleza, escolheu ser um servo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homens, versículo 7, como nós estamos aí. E é interessante sobre isso, porque ele resgatou-nos do domínio da treva, pois nosso passado éramos trevas, éramos escravos ali do pecado, sem dúvida nenhuma, sem Cristo. A verdade é que ou servimos o pecado, no nosso egoísmo e orgulho, ou servimos a Cristo. A diferença é que Cristo disse assim: filho, você é meu, creia, será salvo tu e tua casa. E agora duas coisas têm que fazer parte das nossas vidas: esvaziar-nos desse egoísmo, desse orgulho, e servir mais. E servir mais uns aos outros. Servir mais uns aos outros foi diferente de Adão. Servir mais uns aos outros é diferente de Tiago e João. Lembra o que fez Tiago e João? Quis usar Jesus só para satisfazer o ego deles. Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, que na sua glória, presta atenção, hein, Jesus?
Na sua glória, ele senta à sua direita e eu sento na sua esquerda. Mais uma vez, expressando muitos sentimentos nossos. Grandeza, poder, fama, glória. Que usa Jesus só para satisfazer o ego. E muitas vezes nós somos assim. Chegamos em Jesus, vemos até a igreja, porque queremos resolver alguma coisa nossa. E não adorar Cristo. E não dizer, Senhor, Tu és o Rei da minha vida, conduz os meus passos, o que o Senhor quer que eu faça. Mas ao contrário disso, muitas vezes somos Tiago e João. Senhor, sabe aquele projeto 2026? Chegou a hora, realiza para mim. E todo o nosso andar, falar e agir é em torno de nós mesmos. Não é assim, irmãos, que Cristo está nos chamando. Ele está nos chamando justamente para abandonar esse egoísmo. E é o que ele fala para Tiago e João, ele fala assim, olha, você não entendeu nada até agora, vocês estão me seguindo. Já tem quanto tempo? 2 meses? Ele não falou dessa forma, irmãos. Eu estou usando uma linguagem para a gente se comunicar aqui, tá? Quanto tempo vocês estão me seguindo? Até agora vocês não entenderam nada. Olha, eu estou aqui, sabe para quê? Não é para ficar satisfazendo seus egos, não. Seus desejos de ser superior, estar acima de ser famoso, seus caras. Eu estou aqui, sabe para quê? Para servir. E quem serve, esse será grande. Mas quem quer ser grande, esse vai ser servo de todos. Porque a maioria de nós quer caminhar na filosofia de Satanás, é ser superior. Quando seguir Jesus, é ser o último. É ser servo. É servir uns aos outros. E é esse chamado que ele está fazendo, porque estávamos lá escravos do pecado, egoísmo e orgulho, comandando tudo. Cristo nos chama, nos resgata, agora nos tornamos servos dele. E até tem uma discussão teológica aí que nos tornamos um servo doulos, que é um servo que realmente obedece completamente e faz todo tipo de serviço. Mas servir é a proposta em Cristo Jesus. Às vezes achamos que é chique servir a Jesus. Às vezes servir a Cristo é até nobre, mas servir pessoas é que revela realmente quem imita a Cristo Jesus. Se você quer saber quem de fato imita a Cristo Jesus, veja se ele é um bom servo. Ou se você é um bom servo. Se você está mais preocupado em servir, ou se está mais preocupado em ser atendido com o seu egoísmo e seu orgulho. Jesus mostra isso na prática, e aí até aquela imagem ali, né? Aquela imagem ela está um pouco diferente do que de fato aconteceu com Tiago e João. Foi uma imagem produzida com inteligência artificial, e ali tem uma outra pessoa, né? Jesus está lavando os pés, quem dera se outro discípulo, eu vou fazer igual Jesus, vou sentar e vou ajudar Jesus a lavar os pés. Fizeram isso, podia ter tido essa iniciativa. Mas ali naquela imagem, foi criada com uma outra pessoa que está imitando a Jesus. Então Jesus está lavando os pés e aquela outra pessoa está também imitando Jesus, ajudando ali a lavar os pés. Isso é ser cristão. Isso é seguir a Cristo. É caminhar na mente dele, no sentimento, na direção de Jesus, que se esvazia e torna-se servo. Que é o que nos mostra exatamente o texto. Mas ao contrário disso, a mente desse mundo busca subir, mas a mente de Cristo escolheu descer. A mente desse mundo busca subir, e a mente de Deus, de Cristo Jesus, ela desce
se tornando um servo. Então, servir é o idioma do céu. O orgulho é ruído na terra. Quem não consegue servir não aprendeu Cristo. A maturidade espiritual se mede pela disposição de servir e não pela posição que ocupa. Você quer saber quão maturo você é enquanto cristão? Veja a sua disposição de servir e a sua capacidade de esvaziar. Vamos ser melhores imitadores de Jesus? Ser melhores imitadores de Jesus é esvaziar e servir. Esvaziar e servir. Vamos caminhar aqui para o nosso encerramento, nossa conclusão. 2026 está aí. Certamente, talvez não nos veremos. Vai passar o ano, você fez projetos, fez planos. Meu desejo é que o seu plano para 2026 é que você seja um melhor imitador de Jesus. E coloque nos seus planos servir mais na igreja, servir mais uns aos outros, servir mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é ser mais parecido com Ele. Onde Cristo é imitado, o orgulho perde espaço e a comunhão da igreja cresce, floresce, amadurece. Não há dúvidas. Porque o orgulho está perdendo ali o espaço. Ao invés de que eu vou ser ou eu vou ter, pergunte mais para o Senhor. Senhor, em 2026, o que o Senhor quer que eu faça? Onde eu posso servir. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero te imitar nos teus passos. Transforma-me, Senhor. E aí, é interessante isso, porque assim, se queremos ser grandes, vamos acabar sendo os pequenos. Mas se servirmos a Cristo Jesus, seremos grandes. Seremos exaltados. Olha o que ele diz, para a gente caminhar para o nosso final. Em Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, participaremos também da sua glória. Se com ele sofremos, com ele seremos exaltados. Cristo te chama para ser grande. Cristo te chama para ser exaltado. Cristo te chama para estar com Ele. Mas antes, tem que imitá-lo. Tem que esvaziar e tem que servir. Tem que esvaziar e tem que servir. Que Deus abençoe a sua vida. E que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz seja mais imitadores de Jesus. Até combinou. Que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz seja mais imitador de Jesus. Jargão para 2026. 2026 nada, a partir de agora. A partir de agora. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, perdoe-nos, porque muitas vezes somos como Tiago e João e queremos usar o Senhor só para o nosso egoísmo e orgulho. Nos perdoe. Às vezes avaliamos as pessoas só pelo fato do quanto elas podem ser úteis para nós. Nos perdoe. Pela forma como queremos satisfazer as nossas necessidades. Muitas vezes, Senhor. Muitas vezes disfarçamos nosso orgulho com piedade. E cobrimos as nossas ambições com coisas espirituais, mas na verdade é egoísmo e orgulho. Às vezes procuramos vantagem, às vezes procuramos competir a ponto de deixar nosso irmão para trás. Perdoa-nos, Senhor, e transforma-nos.
Transforma-nos com teu poder, dar-nos a mente de Cristo, que não buscou ser servido, mas servir, que não reivindicou a sua glória, mas se esvaziou, que não exigiu direito, mas entregou a sua vida. Faz de mim um homem que, antes de perguntar o que eu posso ganhar, o que eu posso ter, o que nós podemos fazer por ti, Senhor? Onde podemos servir melhor? O que eu posso fazer mais e melhor para o meu próximo? O que o Senhor quer que façamos, Senhor? Queremos submeter à sua vontade. Nos ajude a sermos melhores imitadores de Cristo Jesus. É por Ele que oramos, para Ele, nos submetendo ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.